Começa agora o Marco de hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de hoje. Alô, boa tarde, Marquinho. Tudo jóia? Eu tô, e você, como é que tá? Tudo ok, tudo ok. Assim, ó, eu pra variar fiz uma burrada aqui, e eu, dos anos 60 ali, a canção que, não a da íntegra, a canção que é pra tocar um trechinho, a famosa da cantora ali, eu te mandei uma versão que não era tão... Tá aqui. Ah, mas eu te mandei lá por daí, abaixo, fora da ordem. Já assisti, já vi. Tá. O seu entrevistado, o José Diniz, já está na linha. Ah, tá. Só antes, querido, eu só queria falar uma coisinha. Está acontecendo, de hoje a 2 de dezembro, um festival muito interessante chamado Festival da Fronteira, que é um festival de cinema que vai estar acontecendo em Santana do Livramento, aqui no Rio Grande do Sul, Rivera e Bagé, ou seja, né, de 27 de novembro a 2 de dezembro, com 5 longas em competição, 5 longas convidados e mais de 30 curtas em competição. De países como Brasil, Argentina, Irã, Cuba, Ucrânia, República Dominicana. Eu só queria dar fazer uma divulgaçãozinha, que é um festival bem interessante para o pessoal que tiver, por acaso, pela fronteira gaúcha, tá? Para mais informações, aí o pessoal pode procurar festivaldafronteira.com.br. É um festival, então, bem interessante, com filmes de vários países. Quem estiver pela área, por favor, confira. Um projeto bem interessante, tá, querido? Bom. Tá. Então, vamos, já que o nosso convidado já estamos aguardando, falar um pouquinho dele. O nome dele de batismo, José Dayer Diniz, mais conhecido como Zé Paraibuna. Foi radialista, ele é pesquisador também. Ele nasceu em Paraibuna. Para quem não sabe, é uma cidade com cerca de 23 mil habitantes, entre Caraguatatuba e São José dos Campos. Delícia de cidade fantástica para você morar. É mesmo, eu não conheço. Muito boa. Tá pertinho de mim aqui, Pois é. 30 minutos de São José dos Campos. Quantos minutos? 30 minutos no máximo, uma estrada fantástica, não tem problema nenhum. Vamos chamá-lo de Zé Paraibuna, como ele é mais conhecido, né? Ele está também aqui para para falar do livro dele, 100 anos depois, a história de Mazzaropi. É um livro assim obrigatório para quem ama cinema nacional, quem gosta de pesquisar sobre cinema popular, mas não se preocupe que não é só para cinéfilos, para curiosos também é algo muito interessante, já que fala, obviamente, do eterno Jeca, o Amácio Mazzaropi, que foi astro em 32 filmes, sendo que 14 dirigidos ou co-dirigidos por ele, e acho que uns 23 com argumento ou roteiro dele. Então, queria dar as boas-vindas, finalmente, ao Zé Paraibuna. Tudo bom, querido? Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Tudo bem. Campos. Eu estou falando com quem? Aqui é o Marco Freitas. Marco França. Freitas. Marco Freitas, boa noite, Zé. João Alckmin, aqui de São José dos Campos. João Alckmin já conheço, eu estive com ele pessoalmente. Já sim. Tudo bem, querido? Tudo bem, e vocês, como vão? Tudo. Uma honra estar aqui falando contigo, tá, querido? Então eu queria... Vamos tentar ver assim, sei lá, pelo início... Vamos começar bem pelo comecinho mesmo. Me fala do José Dayer Diniz, criança e depois adolescente. A gente está tentando ver assim como é que a pessoa que está conversando agora, qual foi a semente que fez esse Zé Paraibuna. Bom, como você bem disse e o Alckmin complementou, eu nasci nessa maravilhosa cidade de Paraibuna, aqui pertinho de São José dos Campos, a 30 minutos de São José dos Campos, e logo depois eu fui para São Paulo, onde eu tive a honra de ser recebido pela Geni Prado e me levou até o Mazzaropi. E desde os 8 anos de idade eu conheço o Mazza e até hoje, né? Claro, eu sou um crente da espiritualidade e acho que o Mazzaropi, onde ele estiver, está vendo tudo que a gente está fazendo. É um grande astro, o Mazzaropi. Até hoje as pessoas consomem os filmes do Mazza. Nas mais diversas emissoras de televisão aí pelo Brasil estão exibindo os filmes do Mazzaropi. Inclusive que nós tivemos no começo do ano, na Bienal do Livro,
mostrando o nosso livro, e crianças de 8, 10 anos viram o banner com a foto do Mazzaropi, a capa do livro, e mostravam, falavam, olha o Mazzaropi, olha lá o Mazza. Que legal. Então, a minha infância foi praticamente corrida, porque a partir dos 8 anos de idade, eu já comecei a trabalhar na extinta TV Tupi, fazendo meu de Laranja Lima. E daí, dentro da Tupi, eu já fiz 8 novelas, até a Tupi fechar. A TV Bandeirantes abriu um núcleo, a gente continua em São Paulo. Sim. E depois que esse núcleo da Bandeirantes fechou, não durou muito tempo, nós fomos para o Rio de Janeiro. E olha como eu sou a pé frio, eu fui direto para a Manchete, que também faliu, depois de 2 novelas. A Rede Manchete era, sem exagero, a minha favorita. Uma lástima que tenha fechado. Eu vou, de vez em quando, querido, se não for abuso, eu vou ficar meio te interrompendo, tá? Com umas perguntas aqui no meio do papo. Claro, fique à vontade. Tá. Querido, assim, ó, vamos ver assim, a Geni Prado, que você não está reconhecendo o nome de batismo dela, Geni Almeida Prado, ela contracenou com o Mazzaropi, acho que em uns 18 filmes, né? Foram 18 filmes. Os outros, ela não esteve nele, ela estava fazendo novelas. Como é que ela meio que foi teu, digamos assim, quase que um anjo da guarda, tem uma madrinha tua no meio artístico, né? Sim, me fala um pouquinho disso, pode ser? Oi? Não entendi. Fala um pouquinho, como é que foi conhecer a Geni Prado, que contracenou com o Mazzaropi em 18 filmes, como é que ela se tornou, tipo assim, uma espécie de anjo da guarda, uma madrinha artística tua? O conhecimento com a Geni Prado foi, com meus 8 anos de idade, o meu pai era policial militar. E a Geni comprou um sítio aqui em Paraibuna e pediu para o meu pai que ele tomasse conta, zelasse pelo sítio. Sim. E como a Geni tem um filho da mesma idade que eu, o Zezé, aí um dia ela falou para o meu pai, posso levar esse menino comigo? Eu vou dar todo tipo de assistência, vou dar escola, vou dar tudo para ele do que o meu filho tem para ele fazer companhia para o meu filho. Que legal! E certo dia nós fomos no mês de julho, era férias, eles estavam filmando, nós fomos até Taubaté, na Fazenda da Santa, e o Mazzaropi me achou com jeito pra coisa, e enfim, botou num filme. Qual filme que era, querido? Oi? Qual filme? Foi As Aventuras de Pedro Malazarte. Sim. E aí começou, eu nunca mais parei. Com o Mazza também eu fiz alguns filmes, e como eu te disse, fui para a TV Tupi logo na sequência, também apadrinhado pela Geni, e hoje eu trabalho para a TV Globo como preparador artístico. Que legal, que interessante, querido. Essas Aventuras de Pedro Malazarte já foi dirigido pelo próprio Mazzaropi, né? As Aventuras de Pedro Malazarte já foi escrito por ele e pelo Péricles Moreira, que foi o filho adotivo do Mazzaropi. E me diz uma coisa, querido, como é que, assim, o Mazzaropi, né, obviamente personifica melhor que ninguém essa figura do Jeca, né, mas pouca gente sabe que ele nasceu na capital paulista, né, acho que só com lá pelos seus 3 anos de idade que ele foi para Taubaté. Sabes assim me dizer por que esse carinho tão grande que ele tinha por essa figura do Jeca, assim? A figura do Jeca do Mazzaropi não foi inspirado no Monteiro Lobato. O Jeca do Mazzaropi é completamente diferente do Jeca do Monteiro Lobato, né? O Jeca do Monteiro Lobato, ele é engraçado, mas é um Jeca meio caidão. Mazzaropi não. Mazzaropi já é um Jeca mais arrogante, digamos assim. Sarcástico. Sarcástico. E nas piadas mais picantes, né? Mas foi influência do Vale do Paraíba, porque a família da parte materna do Mazzaropi, o João José e a Dona Maria Pita, eles quando vieram para o Brasil, eles se instalaram para plantações de arroz na região de Tremembé. A mãe dele era portuguesa e o pai dele italiano, né? Isso, a dona Clara nasceu no Brasil. Ela não era portuguesa, ela era descendente portuguesa, desculpa. Ela já nasceu no Brasil. Mas o Bernardo Mazzaropi nasceu na Itália. Ele era italiano, motorista de praça em São Paulo. Tanto que o primeiro filme que o Mazzaropi produziu dentro da Panfilmes, a empresa dele, ele homenageou o pai, que foi chofer de praça, né? Isso. Isso, eu ia até te perguntar, legal já responder, deixa eu te perguntar se a razão de ele ter feito em 58, que foi o primeiro filme produzido
pela Produções da Márcio Mazzaropi, né? A PAN, se o Chapéu de Prata tinha sido em uma espécie de homenagem pelo trabalho do pai dele. Total homenagem ao pai. Que legal, que legal. E alguns anos depois ele fez Portugal, Minha Saudade, com uma homenagem à mãe. E a família pelo lado da mãe. Que legal, que legal. Fala, perdão. Não, pode falar, querido. Tô aguardando as suas perguntas. Tá. Só o pessoal que não sabe ainda, como eu não estou vendo, então às vezes eu não sei se ele está pausando para falar, então desculpa se às vezes eu te atropelar, tá bom? Não tem problema, fica à vontade. Tá. Querido, assim, em 74, né, ele montou os estúdios em Taubaté, né? No total, na carreira dele, não só no estúdio, ele fez 32 filmes. Pode me falar um pouquinho como é que era assim o processo criativo dele, pelo que conversaste com ele todo esse tempo? Olha, o Mazza, ele era aquele caipira no cinema, mas na verdade ele era um grande empresário. Um homem de postura, que se vestia muito bem, e na rua, para o público, ele era aquilo que ele mostrava no cinema. Aquela persona. Isso. Mas para tratar com os funcionários e com outras pessoas, ele era o empresário. Na hora de comprar, na hora de negociar os filmes. Tanto é que teve uma passagem muito engraçada, que quando ele passou a fazer os filmes em cores, o Serrador, que era o dominante da Praça de São Paulo, dos cinemas, Arte Palácio, Paissandu e tudo mais, o Serrador falou para ele: que maravilha, hein, Mazza? Agora é colorido. E antigamente era 50%, hoje ainda é 50% da distribuidora, 50% do cinema. Aí quando o filme foi colorido e o Serrador fez esse comentário, ele respondeu: pois é, agora, Serrador, a minha parte é 60% no lançamento. E com o gerente do banco, que ele também era outra coisa. O gerente do banco, ele ia tudo muito bem vestido, de terno, gravata, e sabia negociar. Uau. Interessante falar até que em 54 ele 58. fez a Carrocinha, né, que é um filme que eu gosto bastante. E foi 54. escrito... 54, a Carrocinha. Isso. E foi coescrito pelo grande Walter George Durst, né? Escreveu novela, escreveu Gabriela. Me lembro a primeira vez vendo o nome do Walter George Durst. E eu tive a honra até de conhecer em Los Angeles o filho dele, que é um diretor de fotografia maravilhoso, que é o Marcelo Durst. Filmado em Santa Branca, aí no Vale do Paraíba também. Isso. E me fala assim um pouco, como é que... acho que não dá pra gente separar muito, né, a carreira dele como empresário no cinema com uma pessoa que trabalhou com ele direto, que foi o grande, o talentosíssimo fotógrafo Pio Zamuner, né? Eu acho que até... deixa eu ver, eu não tenho certeza, mas acho que a primeira vez que o Zamuner fotografou pro Mazzaropi deve ter sido uma pistola Pajeca, lá pro 69. Não, né? Em 1970 já não era, não, até lá não era o Zamuner. O Zamuner assumiu a partir de Betão Roncaferro, em 1970, Em 70, a direção de fotografia. E assessorado pelo Virgílio Roveda, que na verdade claro, dirigia a fotografia, mas o cinegrafista mesmo era o Virgílio Roveda, que esteve comigo ontem, por sinal, lá no lançamento do livro. Legal, eu entrevistei até o Matheus Tranque, que fez a biografia, fez um livro sobre a carreira do Virgílio. E me diz uma coisa, querido, como é que, sabes assim, como é que era a relação dele com o Zamuner? Porque o Zamuner começou como fotógrafo dele e depois os dois dirigiram vários filmes juntos. Eles foram uma parceria, assim, que, sei lá, dá para comparar mais ou menos com J.B. Tanco e Renato Aragão, por exemplo. Exato, Isso. O Mazza tinha uma confiança muito grande no italiano Pio Zamuner. Ele confiava muito no Zamuner. Então, os dois examinavam os copiões, o Pio dava a opinião dele, o Mazza dava a opinião dele, e virou uma confiabilidade muito grande. Então, a partir daquele momento, ele começou a dar também a direção para o Pio Zamuner. Mas tem um detalhe, o Mazzaropi já não estava mais suportando fazer tudo sozinho, porque ele já estava doente
em consequência do acidente que ele sofreu na Via Dutra. Sim. E que fez a lesão na coluna dele, onde ele teve esse câncer de medula óssea, do que ele veio a falecer. Então ele já estava delegando poderes. E foi num momento desse que ele começou a compartilhar, e já que havia essa confiança dele com o Pio Zammuner, ele começou a compartilhar com o Zammuner algumas outras funções. Assim como aconteceu com o Carlos Garcia, que foi um grande parceiro do Mazzaropi. O Carlos Garcia começou a empresariar o Mazzaropi em shows e viajar e com ele e tudo mais, porque o Mazza já não estava muito legal de saúde, não. Eu queria citar aqui, só que o filme que eu adoro dele, que eu citei há pouco, o Pistola pra Jeca, foi dirigido, para quem não sabe, pelo Ari Fernandes, né, que é responsável pelo Vigilante Rodoviário. Isso, foi pelo Ari Fernandes que dirigia o Tenente Carlos Miranda no seriado Vigilante Rodoviário. Isso aí. Assim, querido, uma coisa interessante são as várias camadas, né, que tem, que os filmes do Mazzaropi têm, né? Então, assim, superficialmente, né, são comédias ligeiras, com humor pastelão, mas a gente não pode deixar de citar meio como ele subvertia o gênero, né, inserindo, por exemplo, crítica social, né, ele adorava a zombada da alta burguesia, dos intelectualoides de plantão, né, além da classe política, que ele sempre achava o cúmulo eles se acharem manda-chuva de tudo, e, né, ele abordou temas polêmicos como o racismo no Jeca, seu filho preto. Eu até coloquei aqui as diferenças culturais de países diferentes, como o caipira em Bariloche, crendices populares e manipulação política do povão, né, no Jeca e Água Milagrosa. Ele retratou muito bem em Jeca contra o Capeta, ele citou bem a lei do divórcio na Exatamente. Época. E qual era... Ele tinha uma... como é que era? Como é que era esse ser Mazzaropi, no caso que, por exemplo, né, muita gente achava que ele era daqui a pouco um caipira e o cara era super esperto quanto a finanças. Inteligente demais. Pois é. E como é que era ele, no caso, quando faziam filmes assim? Quanto por cento, tu dirias assim, que ele queria inserir essas mensagens, essas críticas sociais? E quanto que era a intenção dele era só de fazer um filme, vamos dizer, popularesco? Bom, na verdade, o Mazzaropi ele aproveitava o momento. Ah, tá. O que estava em destaque no momento. Em 1978, quando ele fala sobre o racismo em Jeca, seu filho preto, era um tema que estava muito em pauta no momento, todo mundo falava disso. Jeca contra o Capeta. Ele cita a lei do divórcio, mas na verdade Jeca contra o Capeta foi uma sátira ao filme O Exorcista. Que na verdade faturou quase que o dobro do que o Exorcista faturou no Brasil, apesar de ter sido um sucesso imenso. O Jeca contra o Capeta faturou o dobro na época. Já existia a Embrafilme, e a Embrafilme computava todas as bilheterias, as maiores bilheterias do país, e sempre o Mazzaropi estava na frente. Inclusive, ele bateu mais filmes, ele faturou mais que Tubarão, mais que Inferno na Torre. Nessa época. Ele também satirizou até os faróis italianos que estavam tão em voga na época, né? O Grande Xerife, Pistola pra Jeca, como eu falei. Isso. Né? Também, eu acho muito interessante o lance como ele abordava o tema da sexualidade, por exemplo, no Paris das Solteironas, e desse preconceito todo de classes, né? Como no Betão Rocanferro. Isso, o Betão Rocanferro existe a família rica que não permite que o filho se case com uma moça que trabalha num circo. Sim, uma pobretona. Exatamente, uma pobretona. Mas isso aí é um tema que ele aborda, se você perceber, em quase todos os filmes. Todos os filmes. Ou é a filha ou é o filho que se apaixona pela filha do coronel, ou o filho do coronel. O político. E nunca é permitido pelas famílias mais abastadas que o filho do Jeca, o filho do pobre, tenha algum tipo de relacionamento com aquela casta mais alta da sociedade ali dentro daquele cotidiano interiorano que o Mazzaropi explorava. Tem um episódio, querido, que eu gostaria que comentasse,
como pudesse comentar aqui pra gente, que vem para, como é que eu posso dizer assim, para ressaltar esse tino comercial que ele tinha, né? Que é, obviamente, a gente para o pessoal que não sabe, muitos dos campeões de bilheteria brasileiros, eles, na verdade, levaram não, vamos dizer, um filme que tenha levado 5 milhões, a tendência, na época, como se surrupiava muito dinheiro nas entradas do cinema, então, muitos desses filmes até levaram o dobro de pessoas, né? Me fala o pessoal que não sabe, o que ele fazia para se assegurar que não estavam, que os donos dos cinemas, das casas, não estavam surrupiando dinheiro. Ele punha um fiscal na porta de cada cinema com 2 cronômetros. Um para meia e um para inteira. Cada entrada que aparecia, o fiscal cronometrava. Registrava uma meia, registrava uma inteira, ou 2 inteiras, 2 meias, etc. E tal. E isso era uma forma dele controlar. E ele tinha acesso imediato ao borderô, porque o fiscal, assim que saía da porta do cinema, que o filme já estava na metade, o fiscal ia para o hotel e ligava diretamente para o Mazzaropi para avisar de quanto foi o borderô naquela praça. Uau! A primeira vez que eu ouvi falar desse tipo de medida, diríamos assim, para assegurar que o dinheiro estava sendo, entre aspas, bem contado, foi com um cara que foi uma pessoa que foi muito popular no cinema no Rio Grande do Sul, que foi o Teixeirinha. Teixeirinha. Né? Ele deve ter aprendido isso com o Mazzaropi, então. Coração de luto. Exatamente, ele deve ter aprendido essa medida com o Mazzaropi, mas que eu saiba, o Mazzaropi era mais ainda, ficava mais em cima ainda do dinheiro. Pois é, outro dia eu vi uma reportagem no programa do Pedro Bial com o Celton Mello. O Celton Mello produziu um filme recentemente e o Pedro Bial chamou ele de um novo Mazzaropi, porque o Pedro Bial, o Celton Mello estava tomando as mesmas providências que o Mazzaropi tomava. Ele também estava mandando o fiscal para a porta dos cinemas, cronometrando as entradas. Para que isso não tivesse um retorno para a bilheteria. E, na verdade, o porteiro era orientado pelo dono do cinema a guardar no bolso alguns ingressos. E esse ingresso retornava para a bilheteria, e fazia um rodízio. E esse ingresso não era computado. Entendi. E o Mazzaropi, basicamente, muito da grana que ele faturava com os filmes, ele reinvestia nas outras produções, né? Sim, ele não gastava nada do dinheiro que ele estava arrecadando naquele filme que estava sendo exibido, que estava sendo lançado, até que ele tivesse o suficiente para produzir um próximo filme, porque ele nunca dependeu de verba de ninguém, de patrocínio de ninguém, ele foi totalmente independente. Então, ele primeiro juntava o dinheiro suficiente para pagar técnicos, funcionários, comprar os negativos, alugar algumas coisas que no início ele alugava alguns equipamentos da Veracruz, depois não, ele tinha tudo dele mesmo. Teve uma câmera Mitchum 35mm, que era a única na América Latina, só tinha nos Estados Unidos e na Europa, e o Mazzaropi tinha uma que hoje está exposta no Museu Mazzaropi, em Taubaté. Sim, sensacional. E me diz uma coisa, querido, assim, ó, tu achas que o Mazzaropi hoje, tá, aquele tipo de filme dele teria ainda muito público? Ou seja, eu queria te perguntar sobre a relevância dele para o público de hoje. O que tu achas? Levando em conta as médias de audiência, a rede Aparecida, a TV Aparecida, há 2 anos atrás promoveu o Festival Mazzaropi. Inclusive, nós demos uma entrevista lá, falávamos antes do filme começar. Sim. Teve 8% de audiência, em média. 8%, uau. Então, você calcula que o Mazzaropi, hoje em dia, levaria pelo menos, na primeira semana, hoje, em termos de divisão de águas, aí que os cinemas são várias salas dentro de shopping, então muitas opções, mas agora pelo menos levaria 1 milhão de pessoas na primeira semana, como outrora ele levava 5. E mais que eu pergunte, esse cuidado que ele tinha com o dinheiro, isso também, eu posso deduzir que também se estendia
para ele como patrão, no sentido, ele pagava bem ou não pagava bem? Não, ele realmente pagava o que se merecia, o que era negociado na época. A Boca, o cinema em São Paulo, pagava menos do que o Mazzaropi pagava para os atores. Os atores gostavam, queriam trabalhar com o Mazzaropi, faziam filas lá no escritório no Largo do Paissandu para se inscrever, para trabalhar. Muita gente da TV Tupi ficava em cima da Geni, que trabalhava lá dentro da Tupi também, perguntando quando o Mazzaropi ia abrir uma escalação de um novo elenco. Porque ele pagava melhor até do que os produtores da antiga Boca. Sim, Tarcísio Meira foi lançado por ele, né? Foi lançado por ele. O Luiz Gustavo também, no mesmo filme, Casinha Pequenina. Isso, eu entrevistei, a gente entrevistou aqui, teve um papo muito legal há uns 2 anos e meio com o Davi Cardoso, e ele também só tinha palavras maravilhosas para falar do Mazzaropi. Grande Davi. Davi sabe muito do Mazzaropi. Ele começou com o Mazzaropi, e depois se tornou um grande produtor. Teve a produtora dele, chama-se Davi Cardoso Produções. E partiu para um gênero diferente, né? Que era a chanchada erótica. Claro, comédia erótica. Isso. Mas ele disse que ele aprendeu muito de cinema, tanto com o Mazzaropi e também com o Walter Hugo Cury. Exatamente. O Davi Cardoso, ele gosta muito do Mazzaropi. Ele se inspirou muito no Mazzaropi. Ele fala em tudo que ele vai dar de entrevista até hoje, sempre ele fala sobre o Mazzaropi. Exatamente. Querido, uma coisa que eu ainda não li o teu livro, mas uma coisa que eu sei sobre o teu livro, por fontes seguríssimas, é que dá para comparar quase com o estilo de cinema do Mazzaropi, ou seja, não fosse nada pretensioso, o livro é completamente, dá para pessoas cinéfilas ou não cinéfilas acompanharem do começo ao fim. Então, fala um pouquinho como é que foi teu trabalho compilando tanto material para resultar nesse livro. Quando eu comecei a escrever o livro e apresentar para as editoras... Quando que foi, querido? Oi? Quando que foi de início, assim, que te deu essa ideia, vou escrever um livro sobre Mazzaropi? Bom, essa ideia já existia desde que eu conheci o Mazzaropi. Eu já queria escrever um livro sobre ele. Agora, a biografia da memória do Mazzaropi veio depois. Sim. O livro chama-se 100 anos depois da história de Mazzaropi, porque nós aproveitamos o centenário do Mazzaropi. Claro. Mas pesquisa eu não precisei fazer, porque tudo que tem no livro eu ouvi da boca do próprio Mazzaropi. Maravilha. Porque depois das filmagens à noite, ele sentava na varanda da Fazenda da Santa, ele tinha um balaio daqueles que pendura no teto, ele sentava naquele balaio e ali rodeava de técnicos, de atores, de pessoas que queriam aprender. E o Mazza contava as histórias dele do tempo do circo, do tempo do rádio, da televisão, onde ele foi o pioneiro de programa humorístico na América Latina. O Rancho Alegre com o Mazzaropi e Geni Prado estreou junto com a televisão no Brasil, 18 de setembro de 1950, dia de inauguração. Foi até convite do Boninho, do Boni, né? Não, o Boni nessa época ainda era meio criança. Ele foi para Tupi a convite do saudoso... Ai, meu Deus, agora é difícil. O Denivaldo Souza era da rádio. O Cassiano Gabos Mendes que levou o Mazzaropi. O Cassiano Gabos Mendes, claro, dramaturgo, teledramaturgo e tudo mais. Não estava me lembrando, mas foi o Cassiano que levou. E a televisão foi inaugurada às 7 da noite, né? E a Lolita cantou o hino, que era para a Hebe cantar, mas ficou rouca. E às 9h30 da noite estreou o Rancho Alegre. Você está falando isso mais ou menos em 1950, né? Foi em 1950, 18 de setembro de 50, no dia da inauguração da televisão brasileira. Tem uma coisa curiosa com a televisão brasileira também, que Chateaubriand caprichou muito, comprou os melhores equipamentos de transmissão de televisão, câmeras fantásticas, até que alguém lembrou a ele que ninguém tinha receptor para isso, ninguém tinha aparelho de televisão. E ele e a loja, o Mapping, que era um grande magazine de São Paulo, correram de imediato, assim, em 2 semanas conseguiram importar 200 televisores, 200 aparelhos dos Estados Unidos e foram instalados em pontos estratégicos de São Paulo, no Pacaembu, na Praça da República, na Praça da Sé.
para que as pessoas pudessem ver a inauguração da televisão. Não, eu nasci em Teresina, no Piauí, e eu me lembro de cidades no interior ali com TV na praça. Isso, aquela época era muito comum. Muito comum. E aquela ideia do televizinho, né, do vizinho ficar assistindo pela janela, eu acompanhei isso também. É verdade, isso no começo da televisão era assim. Era assim mesmo. Então, gente, conversamos aqui, foi uma honra conversar com o grande Zé Paraibuna. O nome do livro, vou repetir, 100 anos depois, a história de Mazzaropi. Gente, como eu já falei, é obrigatório para quem curte cinema e para quem quer saber um pouco dessa relação público e cinema, cinema e público, numa época que o cinema brasileiro competia de igual para igual com o cinema estrangeiro. Então acho que é muito importante, de novo, 100 anos depois, a história de Mazzaropi. Zé, eu quero te agradecer, tá? Filho, maior crítico do cinema da América Latina. Como é que é? Perdão, querido, repete. O prefácio é do Rubens Evaldo Filho. Ah, do Rubens Evaldo Filho. Tá. Exatamente. Zé, eu quero te agradecer pelo teu tempo, tá? Muito obrigado pela força, tá? Eu agradeço. As pessoas, se quiserem comprar o livro, no momento é melhor pelo site americanas.com, Amazon, e também o site da editora, que é nelpa.com.br. Repete o nome da editora, por favor. www.nelpa.com.br, o amazon.com e o americanas.com.br. Zé, mais uma vez, um grande abraço e obrigado de novo pela força, tá? Eu que agradeço, meu querido. Por você, um abraço, querido. Por estar me dando essa oportunidade. Imagina. Uma honra, a gente adora aqui apoiar o pessoal que resgata a nossa cultura popular. Um grande abraço, tá, querido? Muito obrigado. Tchau. Marco Antônio, parabéns, viu? Oi, valeu, querido. Parabéns. Tudo bem, tudo bem. Vamos então agora para os anos 50. Garimpo? Aquele garimpo que a sua picareta não tem mais nem ponta, tem que mandar afiar novamente. Adorei. Vai. Então vamos para a viagem no tempo, começando nos anos 50. Dietro al monte sta tramontando il sole, fra qualche istante non ci sarà più. L'ombra nel silenzio ci avvolge a poco a poco, forse è il momento che sognavi tu. Restiamo al per un momento solo, più dolce al buio sarà parlar d'amor. Vedrò la luce degli occhi tuoi soltanto e la tua voce carezzerà il mio cuore. Allora mi ripeterai le parole più belle che nella vita forse mai noi potremo scordare. Restiamo al buio per un momento solo, l'amore mio a te confiderò. Restiamo al buio
te confiderò. Marco Antônio. Essa canção é de 56, eu particularmente gosto bastante, é Parlando al Buio, ou seja, falando no escuro. O nome da cantora Iula de Palma. Essa canção, como eu falei, de 56 não fez sucesso. Falar um pouquinho da Iula. Ela nasceu em Milano em 21 de abril de 1931, ainda está viva, graças a Deus. Ela foi batizada com o nome Yolanda Maria Palma. Ela foi descoberta pelo maestro Leilo Lutazzi e pelo roqueiro Ted Reno. O pessoal deve se lembrar, marido da Rita Pavone, desde 68. Sim, pois é. Ela até hoje é considerada, a Iula de Palma, uma das grandes damas italianas do jazz. Começou cantando em francês, também obviamente cantava em italiano, inglês e português. Só para ter uma ideia, canções como I've Got You Under My Skin ficaram ficaram conhecidas na Itália pela voz dela. E a gente vai tocar daqui a pouco um trechinho dela cantando uma bossa nova, né? Samba do Avião, que também ficou popular na Itália, em partes da Itália, pela voz dela, pela interpretação dela. Ela até hoje lembrada por uma polêmica que aconteceu na Itália, que no Festival de Sanremo de 59, ela interpretou uma canção chamada Tua. Até outra vez que a gente falou da Iula de Palma, a gente até tocou a canção, trecho dessa canção, Tua, que é... o timbre dela era tão meio sensual, e a letra também, para o padrão da época sensual, que a RAI, Rádio e Televisão Italiana, a baniu durante um tempo de ela se apresentar. E mesmo assim ela continuou com bastante apelo popular. Em 74 ela se mudou para o Canadá, abandonando a carreira de cantora, e deixa eu ver, falar alguns filmes que ela pode ser ouvida. Tem uma comédia chamada Un Marito in Condomínio, estrelado pelo Jean Sorel, Encontro com a Desonra, que é com Adolfo Celli e o Klaus Kinski, e, por exemplo, um outro filme que a gente pode citar é o Copacabana Palace, que é esse drama romântico filmado no Rio com a Silva Cochna e participações do Luiz Bonfá, Tom Jobim, Tônia Carreiro, que foi filmado em 61 no Rio de Janeiro. Vamos tocar um trechinho, por favor? Vamos, só antes eu quero dizer para você, ela mudou de nome, né? Ela mudou de nome. Iula de Palma. Era o nome original dela. O nome de batismo era Yolanda Maria Palma. Tá, e quem é Maria del Rosário Mercedes Pilar Martínez Molina Baeza, sabe? Não. Charo. Sim, a grande Charo. Mas eu não entendi, desculpa aí, a total ignorância. Qual é o link que eu não entendi? É outra que mudou de nome também, só que colocou curtinho. Era Maria... Eu adoro Come a Little Bit Closer, né? Da Charo. Qual é o nome da Charo mesmo? Maria del Rosário Mercedes Pilar Martínez Molina Baeza. Uau, cuti. Maravilha. Vamos do avião, então, de 62? Vamos, e a Charo é el peto cantante. El peto cantante. Vai lá, fofoia. Vamos lá. Morrendo de saudade. Rio, teu mar, praia sem fim. Rio, você foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Este samba só porque Rio, eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar. Dentro de mais um minuto estaremos no Galeão. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Essa é fantástica. Maravilha. Essa é maravilhosa. E só de leve dá pra sacar o sotaquezinho, né? Sim, mas é fantástica. Ela é fantástica com essa música. E a Iula matando a pau. Agora sim que, não seria no caso, né, querido, da íntegra, mas não a próxima, mas a outra, nesse ano 60, que eu queria te pedir, por favor, aquele link lá que eu fiz burrada. Tá? O link que é a última, né? Isso, exatamente. Então vamos... Não, a completa qual é? A última? Não, assim, ó. A completa é a que tá aqui. A primeira aí. Tá, e a outra, normal, tá. E a outra que é okay. Colocar o link que eu te mandei. Ok, vamos lá, Fufé, vamos pra completa.
Marco Antônio, fala aí. Tá, a gente até conversando aqui, não falamos, obviamente a gente já adentrou a década de 60, o nome dessa cantora, Betty Lavette. O primeiro nome, para o pessoal que quiser pesquisar, é B de Brasil, E, 2 T's de Thiago, Y-E. E depois o sobrenome Lavette, é L-A-V-E, 2 T's de Thiago, E. Essa cantora, Betty Lavette, ela nasceu em Michigan e está viva, graças a Deus, mas olha só, o James Brown morria de inveja dela, o Keith Richards, os Rolling Stones, a idolatra e o The Who também. E quem andou querendo produzir lance para ela, gravações para ela, foi o cara que é meio super em voga nos últimos anos, aí, o Pharrell Williams. Uhum. Isso. O Bob Dylan também, mega fanzaço dela. Olha só, ela considera, perguntaram para ela sobre a carreira, né, por que ela de cara assim não atendeu bem o Pharrell Williams quando ele quis produzir algo dela. Ela disse assim, querido, eu tenho 57 anos de hustling. Hustling é quando está correndo atrás da máquina. Ou seja, ela diz que é muito difícil de convencer, porque ela já passou por tanta história mal contada e tanto golpe em história de gravadoras. Ela, apesar de ter sido lançada de início como uma rival para a falecida, que tu adoras, a Rita Franklin, sim, ela nunca estourou. Só com a canção que a gente vai ouvir daqui a pouco, um trechinho, que foi assim um sucesso mediano. Mas olha só, ela desde jovem, como eu falei, era a pessoa que tinha tudo para ser a rival número 1 da Rita Franklin, né? E ela perguntava assim, por que você acha que você nunca estourou? Ela disse assim, toda vez que era para acontecer alguma coisa na minha carreira boa, ou um patrão de selo era despedido, ou o chefe da gravadora era sacaneado, ou um produtor era eliminado pela máfia. Ela, como eu falei, da ativa de Michigan, gravou pela primeira vez aos 16 anos, sendo que hoje ela tem 72. Então imagina assim, meio que ela já passou para nunca se encantar com prospectos de fazer sucesso, né? Para os entendidos da soul music americanos e canadenses, ela é uma das maiores vozes da soul que já existiram, e no começo dos anos 60 ela fez uma tour com o Ben E. King, né? A gente conhece, Barbara Lynn, Otis Redding e o James Brown. Vale dizer que ela gravou também para Motown e para Atlantic, entre outras gravadoras. Ela pode ser ouvida em filmes como Laço de Sangue, que é com Clive Owen e a Marion Cotillard, um drama policial passado nos anos 70, na série The L Word, e também um outro seriado, Escândalos, Os Bastidores do Poder. Então, acho que a gente pode agora, para a canção dela de 65, por favor, Let Me Down Easy. Let me down easy, though your love for me is gone. Let me down easy, since you feel to stay is wrong. I know it's all over, but the last goodbye. Let me down easy when you pass by me. Say hello once in a while. Isso tem a cara dos anos 70, fantástico. É inacreditável, é uma canção lindíssima, fantástico. Super triste. A primeira era um pouquinho mais animada, mas a mensagem basicamente shut your mouth, era cala a boca, porque ela estava dispensando o cara. E agora, essa que a gente ouviu um trechinho, que foi o único sucesso dela, chama Let Me Down Easy, é uma canção de 65, e basicamente ela está falando como, falando pro cara que ele a decepcionou demais. Ela confiou bastante nele e ele só fez porcaria. Então, acho que a gente pode ir para os anos 70, vamos lá? Vamos lá. What a fabulous night. Look at the moon and stars all shining bright. It's a wonderful night. Alright. Oh, it's so heavenly. I could almost believe it was made especially tonight.
that I know, a secret place where I sometimes go. If you wanna know where, we'll go there. So don't hesitate, 'cause although we still can't fall tonight, there will be no sorrow tonight. Don't think about tomorrow. Tonight we'll do what must be done, so we won't be the only ones tonight. How can we fail to fall tonight? It's really magical. Tonight we're just a boy and girl, the only people in the world tonight. Jesus of Cool. Exatamente, desse disco Jesus of Cool. O nome dessa canção, já que a gente já está nos anos 70, é Tonight, ou seja, Hoje à Noite. O nome do cantor Nick Lowe, L-O-W-E. É uma canção de 77, ela foi gravada em 77 e lançada em 78. A gente pode até notar com os backing vocals bem inspirados em Beach Boys. Um dos grandes sucessos, na verdade, o único grande sucesso desse cantor nos Estados Unidos foi uma canção que a gente vai ver um trecho daqui a pouco, Cruel to Be Kind, que é uma canção de 79. Eu vou falar um pouquinho do Nick Lowe. O nome de Qual é a tradução mesmo dessa música? Do Tonight? Não, do Cruel to Be Kind. Cruel, é cruel ser bondoso. Eu não sei porque eu achei que tu ia gostar. Pois é. Então, falando que umas vezes é obrigatório para ser legal, para ser bacana, a pessoa ser, dar aquela torturada. Isso. Não sei porque tem alguém rindo no fundo, eu tô ouvindo, eu não sei. Isso, deve ser a voz da minha cabeça. É o Fofunha. O Nick Lowe nasceu em 49, no sudeste da Inglaterra. Um nome marcante no punk rock, no pub rock, né, que é aquele rock de bar, e no pop e também no New Wave, principalmente no New Wave do Reino Unido. O nome de batismo dele é Nicholas Drain Lowe, toca violão, baixo, gaita de boca, né, a harmônica, né, e piano. De 79 até 1990 ele foi casado com a enteada do Johnny Cash, ou seja, o Johnny Cash foi sogro dele. Né? O único sucesso top 40 dele nos Estados Unidos foi a que a gente vai ver um trecho daqui a pouco, que é Cruel to Be Kind. Ele trabalhou também com gente como Paul Carrack, que é aquele vocalista meio de aluguel, super afinado, um time maravilhoso, que ficou conhecido por aquela banda Mike and the Mechanics, né? O Ry Cooder, o Elvis Costello. Uma canção
que ele escreveu, chamado What's So Funny About Peace, Love and Understanding, ou seja, o que é tão engraçado a respeito de amor, amor, paz e compreensão, acabou levando uma versão cover de um cantor chamado Curtis Stigers, e acabou daí fazendo parte da super bem sucedida do filme O Guarda-Costas. O Nick Lowe pode ser ouvido em filmes como Up the Academy, que no Brasil era Rebeldes Academia, que é o único filme produzido pela revista Mad, um filme com o Ralph Macchio, né, do futuro Karate Kid, e dirigido pelo Robert Downey, pai do Robert Downey Jr. Também na série de TV Família Soprano, Arquivo Morto e Crossing Jordan. Vamos ouvir um trecho, por favor, da Crow to Be Kind? Vamos! 79, por favor. Acho que essa canção vai virar o hino de alguém. Acho. Já virou. Já virou, né? Já estou atrasado, correto? Tá. Já está atrasado. Vamos adentrar então os anos 80, por favor, década de 80. É a década de 80, a década de 86. A década preferida de Marco Antônio. Vai. Na minha 70. Silent wishes to be heard. It would express that single word. Love in your eyes is the reason why. Holding the secret a certain price. Love in your eyes is the flame that me feel so warm inside. It suddenly takes you by the hand, leads you through the promised land. Is this really happening to me and you? Showtime, sempre com você. A thousand words could not describe this precious way I feel alive.
certain price. Love in your eyes is the flame that makes me feel so warm inside. Marco Antônio. Canção de 86, nome do cantor Limal, L-I-M de Maria A-H-L. O nome da canção, Love in Your Eyes. Traduzindo, eu quero deixar claro agora que tem uma tradução, não estou fazendo uma declaração, amor, é sobre o amor nos seus olhos, tá? Não é no seu, nos olhos da pessoa, se tiver coração não pétre, coração que não seja de pedra, de pedra. Isso, até me enganei com o fraseado. Mas de qualquer forma, esse cantor, ele nasceu em Lancashire, Inglaterra, o nome dele de batismo Christopher Hamill, e daí ele decidiu com o Hamill, H-A-M-I-L-L, fazer um joguinho com as letras, e daí bolou esse nome artístico Limal. Ele nasceu em 62, canta desde 76 profissionalmente. Ele ficou, na verdade, mundialmente conhecido como voz de um grupo de New Wave e Synth Pop. Synth Pop é aquele, bem logo depois do New Wave, quando entrou aquela bateria assim de bateria eletrônica e muito sintetizador. Né? Era um grupo chamado Kajagoogoo, um dos grupos de New Wave do Reino Unido mais populares durante uns 2 anos, nos anos 80. Esse grupo que ele foi cantor, foi um grupo meio patrocinado pelo Nick Rhodes, do Duran Duran, que decidiu, quando ouviu o grupo, decidiu tornar um grupo famoso. Até produziu o sucesso deles. No caso, a banda daí, a Kajagoogoo, explodiu em 83, no começo de 83, mas os integrantes depois até reconheceram, ou seja, não é fofocagem nada, mas eles mesmos reconheceram que eles ficaram tão indignados com a banda a atenção ter se voltado toda pro cantor galã Limal, que eles daí se juntaram e chutaram o cara cerca de 6 meses depois de explodirem nas paradas. E eles chutaram por telefone, chutaram o cara, demitiram o cara da banda. Daí ele tentou carreira solo, já em 84, e teve um sucesso bem grande com a canção Never Ending Story, que é, como eu falei, de 84, que é a canção tema do filme História Sem Fim. Qual é a tradução mesmo de The Never Ending Story? História Sem Fim. Tá, eu não sei, tem... Não. Eu tô tentando ver se tem alguma sacanagem, olha, eu fico todo ressabiado, né? Parece que já tá pisando em campo minado, eu nunca vi coisa igual. Mas o Never Ending Story é aquele filme com produção, com grana alemã e americana, com Noah Hathaway, dirigido pelo Wolfgang Petersen, que tinha feito Das Boot, aquele filme todo passado num submarino, e é um filme infanto-juvenil que eu acho lindíssimo, e a canção... tema, né, que foi cantado pelo Limal, foi o sucesso, dá para dizer que foi o único sucesso dele em carreira solo, foi produzida pelo mago dos teclados, que já tinha trabalhado até com a Donna Summer, o George Moroder. Esse é fantástico. E vamos então pro Never Ending Story, por favor, de 84. Vamos lá. Turn around, look at what you see. The mirror of your dream. Make believe I'm everywhere, hidden in the light. Written on the pages is the answer to a never-ending story. Tudo que o George Moroder põe a mão, estoura, viu?
É inacreditável. Eu estava comentando até com o nosso amigo Chico Muji em Noronha. Na verdade, eu conversei isso com ele algumas vezes, que a gente adora disco music, né? Mas eu até hoje não sei te dizer se eu adoro o Moroder ou detesto, sabe por quê? Porque ele meio que dá pra quase culpá-lo. Ele foi o cara que apresentou, que colocou sintetizador, sim, sabe, na disco, né? Sim, então, assim, ele fez muita coisa na era disco maravilhosa, mas daqui a pouco também ele também ajudou a disco também a ficar datada e a entrar na história. A dance music que a gente ouviu hoje, ele é um dos pais da dance, né? Do chamado batistaca, do technopop, né? Sim. Mas o cara, na boa, é genial, George Moroder, e essa canção em Never Ending Story com o Lee Mal, que estava desempregado, fez alto sucesso em 84. Ele foi produtor da Donna Summer, né? Exatamente, a Kill Love. Ali é fantástico. Que ela basicamente tendo um orgasmo durante vários minutos, criação dele e tudo mais, aquela canção. Então, quero agradecer o espaço mais uma vez, deixar claro, gente, que, olha, a Cavocada de hoje você não vai ouvir sem mentira mesmo. Em lugar nenhum. Não vai. Não vai. O que você toca aqui não se ouve em lugar nenhum, esqueçam. Querido, mais uma vez obrigado pelo espaço. Até quinta. Um abraço para você. Obrigado. Tchau.